Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, valor, a insustentável fraqueza. Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. o seu podcast semanal para refletir, Rir, e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmãos, sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E tá começando agora mais um Na Mesa Cast, o podcast que toda semana tá no ar, às terças-feiras no YouTube, a partir das 7 horas da manhã, mais ou menos. A partir. Pode, a partir né, ali. ser ao longo Não, do mas dia. tem sido isso. Acho que foi uma vez só que a gente não colocou nesse horário. E também na quarta-feira já está no ar lá no Spotify. Você entra no seu Spotify, procure por Na Mesa Cast e lá você vai encontrar o nosso podcast. Você tem que seguir lá no Spotify, você tem que se inscrever no YouTube e mais do que tudo isso, você tem que assistir os nossos episódios até o final. Ah, mas eu perdi um pouquinho a atenção. Deixa rolando baixinho que tá tudo certo. O YouTube não vai saber. O YouTube não vai saber que você está ali dando uma força pra nós, mas faça isso, por favor. Primeiro, assista o episódio inteiro no YouTube. Segundo, curta o nosso episódio. Terceiro, comente, que é muito importante. E aí, o quarto, você divide com a sua galera. Compartilhe nas suas redes, compartilhe nas suas redes. Minha amiga. Exatamente. E lembrando que nós temos nosso compromisso com você, de que quando chegarmos ao inscrito de número 100. O inscrito Ousado. Ousado, porém, peronomútil, ok? Então, chegando no nosso querido número 100, nós vamos fazer um episódio live. Em live? Em live. Que é em isso? live, ao vivo. Que maravilha. Uma transmissão, ok? E a gente pode ligar para esse ouvinte que é o 100. Então, qual que é o exercício? Quando tiver 99, você tira a foto. Vamos printar, a gente vai Tira postar. print. Vai postar. Não, pra gente saber quem é a pessoa. Eu não sei se tem como saber isso. Não, então, eu tô falando. Por exemplo, você olha lá, entra, tá 99. Certo. Aí você printa. Copia todos os inscritos num Excel. Aí quando printar... Não. Quando printar, um print 99. Quando você printar de novo, é o 100. Você é o 100. Não. É porque o problema é assim, ó. No YouTube, pelo menos, eu não vi isso até agora. Ele não mostra os inscritos. É isso? Que nem não tem como? Então não tem como ver, então igual no Como é que a gente Instagram. vai ligar pro rapaz ou pra raposa? Ele vai mandar pra gente, entendi. galera. A pessoa... ele vai ligar? Não, a pessoa vai falar, não sei se é alguém conhecido nosso, ou por intermédio, vai falar, eu sou o 100. Olha, eu acho E a gente vai improvável. acreditar. Entendi. Vai estar 99 Bom, vai estar primeiro- sem inscrever-se. Aí ele clica... Nossa, difícil, vocês são bem... Entendi. Agora sim, cara. Olha só, eu acho improvável. Bom, primeiro bom. que é o seguinte, se você é um chegado nosso e ainda não se inscreveu, É, sacanagem. você difícil. não é mais chegado nosso. Exatamente. Sacanagem. Certo? Exatamente. Primeiro, e eu também acho improvável que seja um chegado nosso, porque 100 pessoas já é... Tá entendendo? Já é bastante gente. Mas assim, e se essa né? pessoa for intermediar, tipo, teve um intermédio de alguém que nos conhece que de alguma forma chegue em nós? Ficou confuso, mas tudo bem. Não, o ponto é assim, ó. Engraçado isso, né? Que eu tava pensando nisso esses dias. No universo do YouTube, 100 pessoas é pouco. Pouquíssimo. Mas e pra nós? Mas para pra pensar, tipo assim, ó. Vou fazer qualquer coisa aqui e vou colocar 100 pessoas dentro de uma sala pra me ouvir. É Não bastante. é bastante É bastante. coisa, né? É bastante. A gente... E eu falo isso porque às vezes a gente acaba menosprezando coisas, né? Que são vitórias. São deveras... Sim. Né? Alcances que já atingimos aí, não é verdade? Exatamente, Sim, Léo. exatamente. Certo? Então, faça isso. Se inscreva lá e chegando no número 100 nós faremos uma live. Certo, Carol? Você tá falando quem sou eu pra dizer o contrário. Combinado, combinadíssimo. Ô, Renato, Oi. alguma sugestão de filme? Sugestão de filme? É. De filme Oh. não, mas de série. Série? Série. Temos uma sugestão de série? Ah, você tem conseguido não. assistir série? Não tenho série. Não? Que louco. Não, porque o que aconteceu? Eu comecei a assistir aquela série Além da Margem. Ah. Boa, hein?
Era ruim, Legal. até uns dias Não. atrás. Aí eu falei, Além da deixa eu margem. pesquisar, porque eu só tô vendo 2 temporadas aqui, eu quero saber se vão fazer mais. Ah, E aí eu fiquei sabendo que a Amazon cancelou a série. mas Ah, você mas só terminou... por isso você não pode... Você Renato. terminou Porque a eles série? não concluíram a série. Você vai ver uma história sem uma conclusão. Ô, Renato, Entendeu? mas você terminou o que está disponível? Não. Então não me indique. Tô indicando. Não, série é não boa. faça isso. Série é boa. Não faça isso. Assistiu mais de uma temporada? Então eu vou indicar uma. Não é uma série, é um documentário. Eu acho que ainda está no Disney. Quem tiver Disney, Sim. ok? Pesquise lá. É Free Solo. É um documentário de um cara que faz escalada. Quem? Sim. Escalada. Alpinismo. Não, escalada vertical, sabe? Ah, sei. E ele, só que é free solo, ele faz sem Nada. corda. Sem corda. Eita. E aí ele vai subir. Radical, o hein? documentário Isso sobre é radical. Isso é absurdo, assim, ó. E ele vai subir numa das maiores pedras que tem lá nos Estados Unidos, das mais populares para isso e das mais difíceis. E ele vai fazer isso sem segurança, sem equipamento, né? Só que, lógico, ele não chega, acorda de manhã e fala, hoje eu vou lá. O documentário mostra o período de 6 anos, conta a história de vida dele e tal, mas mostra o período ali de 6 anos que ele fica estudando a montanha. Mas ele estuda num nível assim milimétrico, porque ele tem que pôr o dedo, se prender. Meu, é muito, muito legal. Mas eu acho legal essa série, que ela me fez pensar no seguinte: quantas coisas na nossa vida a gente faz a longo prazo, né? Por exemplo, uma faculdade é a mesma coisa. A gente fica ali 5 anos estudando para pegar um diploma e tal. O cara fica 6 anos estudando uma montanha milimetricamente para um dia ele então subir sem nenhum tipo de segurança. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Na A nossa segurança dele é o conhecimento que ele adquiriu durante os 6 anos. Justamente, que até corrobora um pouco com o nosso tema de hoje. Coragem. Mas assim, o que eu acho interessante pra nós, né, de pensar é isso. Quantas vezes que a gente se dispôs a fazer uma coisa que a gente já sabia que ia levar muito tempo, e não só ia levar muito tempo, mas ia exigir de nós estudo, preparo, seriedade, e o cara, é impressionante, assim. Então, eu acho que o nome dele é até Alex Hold, uma coisa assim. Eu Essa é a sua dica. indico pra vocês, meus amigos, para essa semana, Legal. assistam Free Solo. E a Carol, além de Alto da Compadecida 2, que foi um achado, hein? Foi um achado. Qual a próxima dica de Carol? Eu não assisti nada. Eu comecei... Então, mas aí eu vou dar dica de Pode coisa falar. que não Não, pode. terminei. Depois do Alto da Compadecida, não tem como piorar. Eu até esqueci o nome. É com a Millie Baby Brown, de robô que tem no Netflix. Não sei se vocês viram. Não. Mas eu comecei a assistir ruim. Porque Bom, é se é tipo ruim. na linha de assistir com criança, sabe? Ah, entendi. Mas eu comecei a assistir Adolescência, que tá tipo em voga aí, que todo mundo tá comentando. A gente percebeu. Né? Sim. Mas não terminei também. Bom, mas é bom. Até onde eu estou... 30 segundos? Não, Também? já foram dois Dizem que episódios. o ator o menino é fenômeno. As atuações são muito boas, a direção, né, a coisa do plano sequência, cara, foi muito, imagino que tenha sido muito desafiador fazer, e o tema em si, né, que é um tema bem... Bom, Não é bom, né, é um tema bem ruim de ser tratado, mas, né, tá em discussão aí, né, muita gente tá comentando, mas Sim. eu não vou indicar porque eu não terminei Não ainda. terminou ainda. Entendi. Sim. Então temos aí. Eu comecei a assistir um filme que eu acho que eu vou indicar ele, mas... qual o nome, Leandro? Não vou falar Qual ainda. o nome? Fala aí. Não vou falar Fala aí ainda. que a gente já começa a assistir. Você indicou um filme É um ruim. filme argentino. Eu vou Quase que eu indicar, bati. mas ainda não indicarei, É certo? Lado B? Hã? Lado B? Não, é um filme muito legal. Parece ser muito legal. Até agora tá. É que a gente que tem filho sabe como é, né? Já não dá mais pra assistir um filme numa Sim. tacada só. Exatamente. É tipo Vira série. série. Todo filme é série. 3 episódios. E não é que você para o filme, você dorme no meio do filme, no outro dia você acorda e assiste. Bom, Verdade. vamos lá. Sabe um tipo de filme? Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês, mas, cara, eu gosto de filme indiano. E os filmes indianos duram 3, Misericórdia. 4 horas. E é filme, cara. E, tipo, é bem legal. Não, mas dependendo do filme, indiano é bom mesmo. Tem uns filmes bons. Cite um. Tigre Branco. Tigre Branco. Então, é que esse já é Não. mais americanizado, né? Não é mas tão é de Bollywood lá, Sim, Bollywood. sim, mas o que eu digo, assim, que se tornou algo mais popularzão. Sim. Agora, outros, né, que são mais lado B,
que tem, assim, coisas super mirabolantes de mas tem uns- música. Eu me sujeitei É a ver muito um legal. indiano esses tempos atrás aí, que é um cara no trem, e ele vai matando todo mundo. É que, tipo, é muito surreal. Tem um, Renato. Eu falei, Que o será cara- que é o John Wick indiano? Deixa eu assistir. E parecia muitos trens aqui da época de 90, que eu tive que parar. Falei, não quero ver isso. Tava muito ruim. Tem um que o cara era, tipo, muito fortão, assim. Enfim, era um contexto lá que... Eu sempre esqueço Sim. o nome dos filmes. Aí eu pego, depois eu digo. Mas que o cara lutava contra um leão, cara. Bom. Qual o nome? Esqueci. Mas eu gosto. Tem um dos caras que finge que é cego. É muito... Eu gosto de filme indiano, acho legal. Muito bem, você aí, ouvinte, que tiver indicações também de filmes, você pode comentar nos nossos episódios do Spotify ou do YouTube também, dê lá a sua sugestão e quem sabe a gente não assiste, até comenta aqui também. Te chama pra comentar? Aí já não sei, mas Só não assista as aventuras de Pi. Ué? Por quê? Ruim. do nada. Dá do licença, nada, Renato. Do As nada. Aventuras de Pi, Ruim. Do nada o cara vem Ruim. pra chutar um negócio. Ruim. antigo, porque, ó, Aventuras de Pi Pô, pelo saiu amor há de muito Deus, tempo Pelo amor atrás. de Deus, o cara vai agora criticar o Titanic. Ruim. Olha, não assista. José Wilker, né? Por favor, não assista Titanic. Bom, vamos ao nosso tema. Coragem. Ó, pra falar desse Fala tema, aí. eu indico uma música pra você que não conhece. Calma, você tá muito Não, ansiosa. eu já quero na Pra largada. falar de que tema? Avise o nosso... Coragem. Muito bem. Coragem versus medo ou coragem somente, Exatamente. né? Definição. Diga, O que e aí, é coragem? cadê a música? Calma aí. Eu vou falar deixa eu falar a definição, depois eu falo da música. Tá bom. Na Bíblia, eu vou falar o que a Bíblia tá. indica, A tá? Bíblia. Tá bom. Coragem é a força interior que permite enfrentar desafios, medos e adversidades com confiança e determinação. É uma virtude que se relaciona com a fé em Deus. Ele é o contrário do medo, Sim. da covardia e da timidez. É contrário do medo? Eu meio A coragem? Eu meio que discordo disso aí, né? Eu É? acho que Por ter quê? ter Lá coragem... vem ele. Não. Ter coragem não significa você não ter o medo. Porque Não você são pode coisas- ser corajoso, mas você pode ter medo, Aliás, mas eu ainda... acho que a Há coragem... quem diga isso aí. Coragem só é coragem se você tiver ainda o medo. E enfrentar o medo. Então, É. Há quem diga isso aí. Que coragem é ir com medo. Sim, mas tem que ir, né? sim. É ir com medo. E Ir com quando medo. você estava comentando sobre esse mocinho, Que garoto? o filme, Uhum. Ah, o eu documentário. fiquei pensando, Do eu Free falei, Solo. será que a questão... Eu não sei se talvez eu já esteja meio que na conclusão, mas eu acho que para poder linkar com o documentário. O fato dele ter se preparado faz com que ele tenha mais coragem, porque ele conhece o terreno, conhece... Então, às vezes, quando a gente não é destemido, é porque a gente não tem a visão do que a gente vai enfrentar, e aí, portanto, a gente acaba tendo o medo, mas que paralisa, e aí você não consegue utilizar da coragem para poder enfrentar. Porque no fim a grande questão é essa, né? Desconhecido, né? Quanto, tipo assim, ó... Uma vez eu ouvi que a covardia é a fé no medo. Tipo assim, você acredita mais naquilo que é insumo pra você agir com coragem ou você acredita mais naquilo que é insumo pra nutrir o seu medo? Sim. Entendeu? Então, por exemplo, esse cara do documentário vai subir, vai escalar lá sem nenhum tipo de segurança ali, né? Sem nenhum tipo não, né? O tipo de segurança que ele tem é conhecimento. Conhecimento, treinamento, força. Exatamente. Ele tem as coisas. O que ele não tem é um backup, vamos colocar assim. Que se der errado essas coisas, ele vai estar seguro, Sim, né? exatamente. Então, tipo assim, ele acredita mais no quê? Naquilo que ele construiu de conhecimento, de treinamento, ou ele acredita mais, por exemplo, a gravidade, que é uma coisa que pode fazer ele cair, o vento, o erro, o frio, Sim. o tempo, né, que ele tá subindo aquilo ali, aquela montanha. Então, Mas aí vem do tempo dele também, né? Esses 6 anos aí é justamente por conta desses elementos que ele sabe que podem findar com a vida dele, que ele se preparou.
Então, mas esse é o ponto, né? Que ele passou 6 anos, na verdade, se preparando pra na hora do... Porque imagina que ele tá no meio do caminho lá, subindo a montanha. Vem a dúvida. Normal. Sim, normal. Como tudo na vida. Na hora que vem a dúvida, agora, se ele acreditar no preparo dele, ele vai, com uma lombada, ele vai passar por cima dessa dúvida e seguir. Se ele acreditar mais nos motivos da dúvida ali, eu tô muito alto, não sei o quê, aí acabou. Aí ele paralisa, Sim. que é o que o medo faz. Sim. Não é? Mas esse medo que a gente tá falando é um medo paralisante? É um medo real mesmo? Por que eu tô falando isso aqui? Quando a gente olha pra... Por quê, Renato? Quando a gente olha para a palavra de Deus, Leandro, grande amigo Leandro. Lelê. Não. Lelê. Ele gosta, Renato. Será? Ele gosta. É não carinhoso. Não é. Da minha parte é. É um apelido carinhoso. Olha, cara. Olha. Não é. Não, com sinceridade, ele não fechou o olhinho, ele tá falando a verdade. Tá vendo? Tá Sabe vendo? aquele cara da máquina? Ele tá falando a Ele verdade. tá falando a verdade. Ele não olhou. Máquina! Ele olhou pra qual lado? Pro lado esquerdo ou pro direito? Porque a palavra de Deus, ela diz que o amor, ele lança fora o medo. E quando a gente vê alguns outros textos da palavra de Deus, como por exemplo, o texto de Josué, né, lá 1:9, quando a gente vê o Salmo 23, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Então a grande questão, nós somos convidados pela palavra de Deus a exercitar essa coragem que entende que o medo faz parte, ou a gente é instruído a não ter medo? Dentro desse aspecto de que o amor lança fora. Então, mas eu acho que ter medo é inevitável, né? Sentir medo é inevitável. Sentir medo eu acho que é inevitável. Agora, eu acho que pra mim, pelo menos, né, no que nós estamos trocando ideia aqui, a grande questão é o que eu acredito mais? Naquilo que fundamenta o vai e continua, a coragem, ou aquilo que fundamenta o meu medo? Porque as duas coisas têm fundamentos. Sim. Por exemplo, quando eu tenho medo, sei lá, por exemplo, de empreender, certo? Certo. Então vamos supor no meu caso, eu sou autônomo e tal. Antes de eu dar o meu passo de sair da CLT, eu fui lá e eu tinha um background que fundamentava um medo. Meu pai que faliu negócios, meu pai que teve dificuldades de trabalhar como autônomo, na minha vida a própria dificuldade que a gente teve na vida, né? Na nossa criação. Então, durante a minha criação mesmo, a escassez da minha criação, às vezes que eu já tinha tentado fazer alguma coisa e tinha dado errado. Então, assim, eu tinha coisas que fundamentavam o meu medo. Mas eu precisei encontrar coisas que fundamentassem a minha coragem, que diz, não, vai lá, vai dar. Então, eu quero o quê? Ter conhecimento do que eu fazia, ter conhecimento do meu mercado, ter bons relacionamentos no mercado, ter uma coisa que eu acho que é muito importante. O que não tira o risco do insucesso, né? Não tira o risco de dar errado. Sim, mas minimiza se você for sem nada de preparo. Sim, minimiza, mas o ponto, eu acho que porque a grande questão da coragem e do medo não tá no negócio, não é o objetivo, mas é subjetivo. Porque assim, dar errado sempre vai ter essa possibilidade. Uhum. Que nem o cara lá que sobe a montanha. Vai sempre haver a possibilidade dele cair. A questão é o seguinte... A gravidade sempre vai estar ali. Sempre. Exatamente. As coisas... É isso aí. Os elementos para dar errado, eles vão competir sempre com os elementos para dar certo. O ponto é o que internamente no meu ser, na minha mente, vai fazer com que eu continue ou vai fazer com que eu pare. Então, ou até o fato de, se você continuar e der errado, o quanto de peso vai ter isso para sua vida. Porque a gente vê relatos de pessoas, por exemplo, que empreenderam, faliram e que se suicidaram de tão forte que foi aquela quebra. Sim. Só que pra gente que é cristão e que a gente entende que o morrer, né, mesmo que a morte aconteça, é lucro. Tipo assim, qual que é o ápice do fracasso para nós que somos cristãos? Porque a gente entende que em tudo, o Senhor está conosco, nos direcionando, e mesmo nas dificuldades, e mesmo no fracasso, exato, temos ali algo que o Senhor quer extrair, que o Senhor quer tratar em nós, porque a gente entende que a nossa vida aqui, ela é passageira, ela é, né, um pontinho diante de um fio eterno,
que isso daqui de fato que importa. Sim. Então, nisso que você está falando, o que poderia ainda dar errado ao ponto de, tipo assim, o que é o ápice desse erro? Eu acho que o trabalhar isso, olhando para a coragem e olhando para o medo, mesmo, né, tendo que seguir, é isso. Tipo, beleza, se não der certo... E se não der certo, tipo, beleza. Porque nesse exemplo só porque nisso daí que a Carol tá colocando, a questão é a seguinte, que teve pessoas que deu errado, por exemplo, tiveram coragem, não, eu vou lá. Aí, deu errado e ela começou de novo. Isso mostra que, de fato, ela tem uma coragem. Convicção uma também, convicção, né? E aí ela vai de novo. E tem pessoas que, diante do primeiro obstáculo, ou do primeiro erro, ou da primeira queda, aí a pessoa desiste. E desiste da vida, porque dependendo da queda... Aí nós estamos falando de um ápice do ápice, né? Mas só pra gente... É porque quando a gente pega um exemplo muito drástico, fica difícil da gente discutir. Mas qual que é a chave? Porque eu quero chegar nessa chave. Vamos destravar. Vamos lá, Carol Marsala. Carol Marsala. Ela quer virar a chave. Ela quer desbloquear o código, Renato. Isso aí. Ela quer desbloquear o seu código. Qual que é o código? Daí a gente entra na discussão do que o Leandro trouxe. Por que algumas pessoas têm, não facilidade, mas encaram melhor a questão do medo, têm mais coragem para tomar uma decisão de sair do CLT, que tem uma pseudo-segurança, e vai empreender, e tem outras que passam a vida inteira só planejando, querendo, e que não tomam a decisão porque não tem coragem ou porque tem medo. Qual que é a chave? Tipo, porque a gente vê isso, não, então, né? Mas... Propósito. Se a pessoa vê que, vamos supor que ela tenha um objetivo whatever na vida, que ela vai alcançar somente sendo empreendedora, você pode ter certeza que essa pessoa vai se capacitar, ou ela vai aprender ou com a sabedoria ou com a consequência, mas ela vai se capacitar a tal ponto, ou vai ter consequências a tal ponto, que ela vai chegar no propósito que ela quer, no objetivo que ela quer. É fácil assim? Não, eu tô dizendo que é propósito, eu tô dizendo que é isso. Não, a chave é essa. A minha questão, quando eu pergunto, é fácil assim, Rê? É do tipo assim... Por que a gente vê tanta gente na CLT frustrada, sabendo que tem um propósito, mas que não dá o passo? Então, não sei se sabe desse propósito. E outras pessoas fazem isso com mais facilidade. Né? E eu sei que não é um exemplo, e a gente não pode usar o exemplo porque entra nesse contexto que o Leandro trouxe, que tipo é o extremo. Né? Esses caras que estão, por exemplo, na internet, né, dando a fórmula ali do sucesso. Sim. Aparentemente, parece que foi muito fácil o cara sair de um contexto de vender água, e hoje o cara, tipo, coloca milhões, sei lá quantas pessoas dentro de uma plataforma, ou em palestras, para falar da fórmula dele ali de sucesso. Em detrimento do afegão médio que está aqui no chão da vida. E que está se submetendo a ficar mais de 12 horas fora de casa, porque, né, vê uma segurança ali numa CLT. Porque eu acho que esses caras também vendem uma ilusão de que vai ser fácil mesmo. E, na verdade, você vai trabalhar pra caramba também pra você conquistar determinadas coisas. Mas eu acho que pegando todos esses exemplos que a gente falou aqui e tentando chegar ao porquê que nós temos uma sociedade e pessoas, às vezes, no âmbito do CLT frustradas, é por conta disso. Até pegando esse gancho que o Leandro falou da série. O cara gastou 6 anos se preparando. Quando você tem uma sociedade que não quer se preparar para o objetivo ao qual ela almeja, você vai ter pessoas que vão se frustrar, vão bater a cabeça e nunca vão chegar naquele objetivo. Porém, são pessoas que precisam sobreviver. Aí ela fala, poxa, eu tenho um sonho, eu quero ser empreendedor, mas eu tenho que sobreviver. No medo da não sobrevivência, ela adere muitas vezes ao CLT. A ficar com uma segurança ali de um salário, de benefício, do conforto ali empresarial. E acaba não arriscando. Eu acho que é um pouco, isso é um dos motivos também. Sim, mas até aí a gente tá só diagnosticando o medo, né? Não o que é preciso para ter coragem. Porque eu acredito que assim, eu acho que o medo, ele é nutrido muito em nós pelo objetivo, por aquilo que está externo. Então eu vejo as coisas que deram erradas e eu vou nutrindo isso. Mas, por exemplo, a coragem, eu acredito que a coragem é um traço psicológico, mental, espiritual, interno. Tipo assim, eu tenho que construir fundamento para ter coragem. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é importantíssimo para ter coragem, por exemplo, nessa questão de empreendedorismo, é você, por exemplo, acreditar em si.
e no que você tem. Veja, não é acreditar em si do ponto de vista individualista, né? Arrogante, antropocêntrico. Né? Não, né? Fora de Deus, não é isso. Porque, por exemplo, falando de trabalho, eu acho que, por exemplo, os cristãos... Vou falar de cristãos porque nós somos crentes aqui, o assunto é com crentes. Os crentes que estão se sujeitando, porque tem gente que está no CLT, tá beleza, para ele tá tudo certo, ganha muito bem, ou trabalha pouco, o quanto ele acha necessário, então não é esse o ponto. Vamos falar daqueles que são frustrados e estão vivendo uma frustração por não terem a coragem de dar o passo. Essas pessoas, às vezes, não compreenderam que Deus instrumentalizou elas de uma capacidade de trabalhar e de gerar recursos para si. Vai ser fácil? Como você falou, não vai ser fácil. Não. Vai ser, às vezes, muito mais trabalhoso do que você ser um CLT. Porém, vai ter outros bônus dessa situação. Agora a questão é, como que eu desenvolvo a coragem em mim? Como que eu desenvolvo elementos de eu olhar a situação, olhar o risco e falar, não, bora, vamos lá. Eu vou, eu posso. Eu não tenho medo. Não, eu Você acredito entendeu? que o propósito, por exemplo, esse cara, vamos pegar o cara da montanha de novo. Por que ele fez isso? Então, porque ele amava queria o chegar ao negócio, porque desde criança ele estudava, ele treinava aquilo, Isso. ele queria, tipo assim, ele queria ser o melhor naquilo que ele fazia, ele tinha tudo isso. E também porque aquilo ia dar pra ele resultados... Dentro do propósito, quando ele fala, eu quero chegar ao topo, você não pode ver as possibilidades do que pode dar errado. Você tem que se munir das coisas que vão fazer dar certo. Certo. Essa é a fórmula. Ok, mas você concorda comigo que o cara, por exemplo, vamos voltar pro exemplo Vamos. da CLT, o cara que se mantém frustrado numa CLT, que a gente tá falando, Exato. ele também tá olhando pro propósito. Mas Por o que ele exemplo, faz pra dar certo? Por exemplo, eu quero sustentar a minha família, isso não é um propósito? Sim. Também. E aí eu não, e eu, Que eu ia entrar nisso e eu depois. não vou dar um passo de coragem de empreender e correr o risco de perder em uma certa instância, mas ao mesmo tempo correr o risco de ter um sucesso e ganhar muito mais do que eu trabalho numa CLT, mas eu não vou fazer isso porque eu tô olhando pro meu propósito, que é sustentar na minha casa. Não, mas se o propósito dele, vamos supor, no âmbito profissional, for ser empreendedor, ele não está olhando para o propósito dele, para o propósito. Ele não está olhando para o propósito. Ele tá Entendeu? olhando pra quê? Sobrevivência. Sim, mas você não concorda comigo que sustentar a sua família é o propósito Sim. maior? Sim, não. É um propósito, tá dentro. Não, mas se o ele trabalho... for chamado, mas se ele for chamado, se ele tem vocação para ser empreendedor, e aí entra num outro âmbito. Porque quando a gente começa a separar de que corajosos são empreendedores e CLT são covardes, a gente está falando que os nossos pais, os nossos avós foram todos covardes. Sim. Entendeu? E não é essa a questão. Não, a lógico grande que não. questão é, poxa, eu fui chamado para ser CLT, para ser empregado, poxa, cara, faça isso com orgulho, não tem problema. Agora a questão é que às vezes a pessoa tem vocação, a pessoa Tem a mão de obra, tem mão né? de obra, o cara é habilidoso para fazer determinadas coisas, o cara sabe, tipo assim, poxa, eu consigo, se eu me aperfeiçoar aqui, mas aí ele tem, poxa, mas e se? Aí, E se? E dentro desse olhar para o que pode dar errado, ele não olha para as coisas que ele tem que fazer para dar certo. Que esse é a questão entre você dar certo, você ser corajoso e fazer a coisa voltada para o propósito e você ficar acovardado vendo só a sua sobrevivência. Entendeu? É a minha Sim. percepção da coisa. Sim. Esse cara do CLT, que ele tem uma vocação para ser empreendedor, poxa, ele olha e fala, poxa, eu tenho a vocação para ser, sei lá, um bom vendedor de carros. Mas ele fala, poxa, mas e se eu for e der errado, eu tenho a minha família. Ele olha só para o que pode dar errado, ao invés dele falar, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso, sei lá, fazer um curso de vendedor, ou sei lá, alguma coisa assim nesse sentido. Você tem que olhar sempre para o que você precisa fazer para dar certo e não olhar nas possibilidades do erro. E não quer dizer também que se você fizer tudo o que precisa ser feito para dar certo, vai dar certo. Pode ser que dê errado, mas não quer dizer que você não tenha que porque fazer. tem fatores externos, Exatamente. né? Os internos é o seu preparo, é o quanto que você estudou, é o quanto que você se preparou e tal. Agora, os externos, né? Tem questão econômica do país, que pode, sei lá, né? Uma pandemia como a gente teve, que muita gente quebrou, né? Diante do cenário. Sim. Mas ainda assim, né? Eu insisto em dizer, ainda assim, o fato de estar no Senhor, a provisão virá de alguma outra forma, né? E tipo assim, Estar tudo nele. bem voltar,
voltar pra onde tava, voltar, né? Não, então, porque assim, ó, esse aí é o meu ponto. Que a gente tá falando tudo da mesma coisa, a gente fica, né? Mas, por exemplo, a coragem, eu acho que todos os elementos, todo o fundamento da coragem, ele é pessoal. Porque, por exemplo, quando a gente pega essa questão que você falou, o mercado, as coisas externas, dificilmente as coisas externas vão nos dar a coragem que a gente precisa. Muito pelo contrário, né? Porque vamos supor assim, ó, eu vou entrar num mercado que tá punjante aí, tá... Paleta mexicana. Tipo assim, paleta mexicana. Exato. Certo? Vou abrir uma casa lá de paleta mexicana porque esse é o negócio do momento. Se a minha coragem tá fundamentada nisso que é externo, né? Nisso que é um fator externo, se eu quebrar, a minha coragem foi pro beleléu. Agora, se eu faço a coisa por causa de um fator interno, que é o quê? Pô, eu sei fazer a melhor paleta mexicana, ou eu conheço do mercado, ou eu tô disposto a trabalhar, eu quebro, eu vou de novo. Porque os elementos da minha coragem continuam comigo. Entendeu? Sim. Por isso, por exemplo, às vezes o cara vai lá, ele vai abrir um negócio e tal, aí ele quebra. Mas ele continua motivado e continua... Por quê? Porque os fatores de coragem dele... estão com ele ainda. Por isso que, por exemplo, vamos pegar um exemplo bíblico. Quando Moisés é levado pelo Senhor, ok? E aí Josué vai entrar num lugar. E aí Deus dá uma palavra de encorajamento pro queridão. E o que ele fala pro Josué? Diga pra nós, Renato. Bíblia. Pera aí. Bíblia. Cid Moreira. Bíblia. Cadê, Renato? Peraí. Ele fazia isso? Ele? Josué, capítulo 1. Deixa eu ver se é o 9. Valente. Aqui, ó. Cadê? Não, peraí. Eita. Cadê o negócio? Peraí. Meu Deus do céu. Hoje a técnica tá com problema aqui. Vai lá. Lili. É sério, Renato. Vamos ler. Lê o versículo, cara. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito bem. Então o que acontece? O Senhor dá uma palavra de encorajamento para Josué, mas é fundamentado em quem? No Senhor, na obediência dele, certo? Sim, estar nele. Então, mas aí, inclusive, tem até um outro texto que quando vai falar sobre isso, você leu o que tá onde? Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. Ser forte e corajoso, né? Eu queria o de Deuteronômio. É 31. Eu queria Pera aí que a gente acha aqui, Leandro. Aqui, ó. Acho que é 31:9, não é? Ou 31:6. 6. Quer que eu leia aqui rapidamente? Leia rapidamente, sem Cid Moreira. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem, pois é o Senhor, o seu Deus, que vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Muito bem. E o que ele fala para Josué um pouquinho antes? Pera aí que eu só tinha separado esse texto. Entendi. Ô garotinho. Entendi. Não tem problema. Vamos lá. Eu vou chegar no meu ponto. Vou pegar a minha Bíblia aqui, Renato. Fica aí, meu. Porque a minha Bíblia tem... Tem marcações, grifo, tem marcações. Bíblia usada, Carol. É Bíblia usada. Você quer qual versículo primeiro? Quer que eu leia aqui desde o 1? Josué, o sucessor de Moisés é o título do texto. Vou lendo aqui, Leandro. Aí você vê aí qual que você quer pegar para você embasar seus argumentos, tá bom? Vamos lá, ó. Versículo 1, capítulo 31, versículo 1 de Deuteronômio. Então Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Tenho 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão.
o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações diante de vocês e vocês tomarão posse... Calma aí. Perdão, eu achei aqui, tá bom? É que você veio de muito antes. É? Tá bom? Eu quero Então a parte, vai. É que Então essa, vai, é a parte, queridão. essa é a parte do povo. Essa é a Então parte vai. do povo. Quando chega aqui, ó, no 7 e no 8, ele fala assim, ó, já a parte B do 7. Seja forte, pro Josué só. Pra Josué. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Isso. Então perceba que quando o Senhor dá uma palavra de encorajamento a Josué, não é baseado nos gigantes ou Foi como é o Moisés. povo. Mas através de Moisés, quando o Senhor dá uma palavra de encorajamento para o Josué, através da liderança de Moisés, você perceba que a coragem dele é fundamentada na promessa. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ó, eu não vou viver... por exemplo, como os nossos filhos. Os nossos filhos, para nos obedecer na escola, para nos obedecer na rua quando estão brincando, alguma coisa assim, eles têm que ter coragem para ir contra os amigos, para obedecer os pais, porque agir nessa coragem de ir contra a maré é você se fundamentar na promessa do seu pai de que, olha, se você fizer o que eu falo, vai dar certo. Você tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, qual é a minha questão? Como que a gente desenvolve em nós fundamentos pra falar assim, ó, a coisa pode dar errada, mas ela pode muito mais dar certo e eu tenho que continuar fundamentado nisso aqui, ó. Esses são os elementos que me fazem continuar. No trabalho, por exemplo, a Bíblia diz que o homem foi criado por Deus para trabalhar. Deus criou o homem para o trabalho, para nutrir, para cultivar Sim. e para proteger. Sim, não, mas E que é o lance do propósito que você falou. Isso faz parte desse é propósito. que tudo é a direção para onde você vai. Por exemplo, Sim. se eu perguntar aqui, a gente pode ter pessoas que se relacionam com essa informação que eu vou falar aqui de formas diferentes. Mas Sim. todo ser humano tem medo de morrer. Opa. Ou não. Claro. A gente externa de formas mais exacerbadas, outros não falam sobre isso, mesmo porque o ser humano não foi feito para morrer. A grande questão, e aqui que eu quero falar aonde que o medo é lançado fora, o que promoveu a coragem em Ananias, Azarias e Misael de não se dobrar à estátua de Nabucodonosor? O quê? O propósito, a obediência, o Sim. amor a Deus. Sim. E independente do medo que eles tinham da vida, de perder a vida, eles tinham um propósito como chave principal ali. Mas também... De não se dobrar Mas- aquilo ali. Que você falou do filho, é a coragem de você falar, eu não vou me dobrar isso aqui, independente das consequências que eu vou ter. Mas até porque também é o seguinte, no caso dos três, né, dos amigos de Daniel, ou mesmo de Daniel, ou de todos aqueles que foram mártires na história, a pessoa tem mais medo de negar Deus do que da oposição, Sim. nesses casos. Então existe um medo melhor. Você acha que eles agiram mais no medo do que no amor? Não, o Não. temor é medo. Temor é medo, não é? O medo Não, deles o temor de ao Senhor que você fala? desagradar. É. Não, o temor ao Senhor é o respeito. Não, mas não é medo? Não Temor é medo. Não é esse medo. É até uma palavra errada essa, porque você obedece ao Senhor por medo dele? Por medo de ir pro inferno. Não, aí eu discordo. Como assim? Você pode ter esse temor ao Senhor. Você deixou ele bravo. Não é deixar. É porque a gente agir dessa. Você É não porque senão você ensina, por exemplo, seu filho Ah. a ter medo de você. Não, ele tem que ter medo da correção. Não, num primeiro momento sim, mas ele preza muito mais pelo relacionamento, pelo amor que ele tem a você, do que necessariamente pelo medo. Mas ele só vai prezar Ele isso não- depois que ele entender os benefícios disso. Não, depois de um tempo ele faz aquilo porque ele ama aquilo. Ele ama aquele propósito. Quando ele entende os benefícios. Por exemplo, no caso de Ananias, Misael e Azarias, eles não estavam com medo da morte, eles fizeram aquilo por amor ao Senhor. Ou você acha que eles não amavam ao Senhor? Sim, eles amam o Senhor. Mas essa decisão, o amor como decisão de você, olha, não vou negar a Deus, porque eu prefiro negar Nabucodonosor do que negar a Deus. Sim, mas por Diante quê? do risco da morte, Tudo eu bem. prefiro negar Nabucodonosor do que negar a Deus. Por quê? Porque eu tenho mais medo de negar a Deus do que negar Nabucodonosor. Não, mas esse medo de Deus, por que você está trabalhando nessa questão do medo a Deus? O que Sim. aconteceria? Você acha que eles tinham medo de Deus? Ou amor Não, a Deus? Não medo de Deus.
Mas eu acredito que todo aquele que teme ao Senhor, esse temer ao Senhor, é justamente, por exemplo, temer se afastar do Senhor, ou se afastar, ou fazer parte daqueles que estão afastados do Senhor. Isso é um temor ao Senhor, isso é um medo. Porque assim, ó, eles achavam que eles seriam poupados ou que eles morreriam. Se você estivesse no lugar deles, você acha que você seria morto ou que o Senhor de alguma forma ia livrar? Não, eles não tinham nem a promessa do livramento. Então esse é o ponto. Tanto que eles falam, então, ainda que o Senhor não nos livre... Isso, então... Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, beleza. Aí é a questão da eternidade. Aonde eu passaria a minha eternidade? Porque aqui eu morro, aqui também eu posso morrer. Não, mas aqui eu tô distante do Senhor e aqui eu estou morrendo pela causa do Senhor. Mas eles já estavam vivendo na eternidade, eles já estavam nesse relacionamento. Eles não tinham medo disso, é isso que eu tô dizendo. É isso. O negar deles... Não foi por medo de Deus. Não é medo, Renato. Porque assim, uma coisa é você decidir estar e não estar. Se eles se curvam... Estar com Deus e você enfrenta qualquer coisa, é isso que eu quero dizer. Pela convicção de onde eles estariam depois, se caso morressem. Isso. Certo? Tá, mas voltando então ao assunto, que agora a gente entrou numa outra vibe. Mas a gente pode entrar em outro momento, a gente pode discutir sobre isso, sobre medo de Deus ou não medo de Deus, o temor a Deus, o que é, ok? Mas o ponto é o seguinte, a gente tem que desenvolver em nós fundamentos que nos deem coragem. Por exemplo, você ter alguém do seu lado que te encoraja, que fala, você consegue, cara, você é bom, você pode fazer isso vai dar certo. Isso é, por exemplo, uma coisa que é importante para nós no nosso âmbito dos relacionamentos, por exemplo, conjugais. Muitos caras que estão voltando lá, por exemplo... de incentivo? Alguém te incentivando? Porque tem pessoas que necessitam disso. Por exemplo, muitas pessoas que estão na CLT não dão esse passo em direção ao negócio próprio, o que quer que seja, esse passo de coragem de empreender, por exemplo, são pessoas que têm, vamos supor, que você está num casamento em que qualquer coisa que der errado, você vai ser apontado, vai ser acusado... O cara vai ficar pisando em O cara nunca vai dar um passo, a mina nunca vai dar um passo. Aí já tem uma outra coisa na base que tá errada. Sim, né? Sim, logicamente. Mas eu concordo, sim. Você entendeu? Alguém, sim. Então, às vezes, você precisa também desenvolver relacionamentos que te demonstrem. Porque muitas vezes, nós, pessoalmente, nós não temos a noção do nosso potencial, da nossa capacidade. E a gente precisa de ter um espelho ali para falar, lógico, a Bíblia já faz isso conosco individualmente. Só que às vezes nós não temos estrutura para ter esse encorajamento. Então você está dizendo que a gente precisa de alguém para estar nos afirmando, Leandro? Não nos afirmando, mas os encorajando. Por exemplo, assim, aquela mentalidade, se der errado, eu tô com você. Se der certo, eu também tô com você. Tipo, entendeu? Isso é encorajamento. Sim. Tipo assim, independente das circunstâncias, estamos juntos. Vai e nós estamos juntos. Mas isso é só no âmbito do casamento, então. Então, aí eu ia comentar sobre contexto de estrutura familiar. Então, até pegando o gancho aqui que o Leandro falou, que o pai dele é empreendedor, tem mais alguém da sua família que é? Então, depois que eu me casei, tive meus filhos e comecei a empreender, eu comecei a cavucar a história da minha família. E quando você pega a minha história da família lá, desde o meu bisavô, por parte de pai, que eu não conhecia, é tudo empreendedor. Tudo tipo assim, caras que não aguentavam ficar, sabe, numa realidade de tipo assim, de não ter a possibilidade de crescer. Não conseguia. Essa é a pega, Renato. Será que tem relação, quando a gente olha aquilo que eu falei antes? Pessoas que têm uma predisposição a olharem para o contexto e se indignarem e falarem, eu vou empreender, vou abrir meu negócio porque eu não quero mais sujeitar um regime de 15 horas por dia fora de casa, ganhando um salário que 10% é meu e o resto é do empregador. Porque pessoas que têm mais facilidade versus quem não tem tanta facilidade por um contexto familiar. Por que eu estou falando isso? Eu morro de medo, embora eu encoraje muito meu marido, mas eu encorajo no medo, mas eu encorajo entendendo que ele é muito bom no que ele faz, então daria bom. Mas eu venho de uma família que é muito... que quer segurança. Que não se vê numa situação de tipo assim... Cara, eu vou abre o negócio e que tudo bem. Se não der certo, tudo bem. Sim. Então, o contexto familiar, eu acho que também influencia
numa coisa do tipo virar lá na casa dos meus pais, por exemplo, e falar, tô abrindo mão da minha segurança na CLT para trabalhar por conta e viver por conta e nananã. Porque ao mesmo tempo que eles não vieram também de uma realidade dessa, é a preocupação e se der errado, né? Tipo, como que vai ser para eles, como família? A preocupação por amor, eu entendo que tem a questão ali do por amor, mas aí faz com que também a gente, tipo, pense milhões de vezes antes de tomar alguma decisão, sabe? E outra, né? Falando do trabalho, esse lance da segurança da CLT é uma ilusão, né? Porque na verdade, Claro o cara que, tipo assim, se mantém na SLT ali e tal, o cara que é SLT, ele tá só se garantindo na coragem de outro, né? Porque o chefe no sucesso de outro. E no sucesso de outro ao mesmo tempo. Sim. E por isso acaba pegando não tudo aquilo que poderia, se fosse ele o corajoso, o que assume risco. Sim. Porque o grande lance é esse, né? Assumir risco. Sim, em tudo. Sim. E quando você toma uma decisão, isso que é o louco, né? Quando você tem a coragem de tomar a decisão, você tá abrindo mão de outra coisa. Então, tipo assim, é a maturidade de você falar, beleza, abri mão, deu errado, mas tudo bem. Eu estava ciente de que eu estava abrindo mão da outra parte. Sim. Isso é maturidade. E uma coisa que você falou um dia, quando a gente estava discutindo essa pauta, Renato, porque a gente se prepara muito. Com antecedência. Papo. Você falou, a qualidade do trabalho, ou a tua força de trabalho está em você. Ela não está condicionada à empresa que você está vinculado, Renato. Não tá. Então, tipo assim, se você sai, ela vai continuar em você. Se você entrar em outra, ela vai continuar. Se você abrir o seu negócio, você, tipo, vai continuar. Pelo repertório de vida que você conquistou até ali. Sim. Por tudo que você aprendeu ao longo da vida e que até então você só tá entregando para um cara lá ficar rico. Sendo que você podia entregar pra você, só pra você. É que esse papo aqui, ele é muito arriscado. Porque a gente tá sério? determinando que empreendedores são corajosos e CLT são covardes. A gente tá afirmando isso? No aspecto, não. A gente não consegue perceber traços de covardia no empreendedor, assim como a gente não consegue perceber traços de coragem no CLT? O traço de coragem no CLT, por exemplo, é você mudar de emprego. Sim. Tipo, mas aí... Mas espera aí. Não, mas mudar de emprego não é ser CLT. É quando você vai mudar de emprego, você tá empreendendo em si mesmo. Não, você entendeu. Você tá trazendo uma semântica. Não, calma aí. Aqui, garotinho. Não. Pelo amor de Deus, olha só, velho. Empreender, o que é empreender? Nos traga a definição, Leandro, por favor. Pra você, no senso comum mesmo, o que é empreender? O que significa isso? Empreendedorismo é você investir em algo. Investir em algo. Sim. Investir num risco, num desconhecido, numa mudança. Isso é empreender, certo? Então é o seguinte, quando você está num lugar e você decide mudar, se você perde as contas aqui e vai entregar currículo aqui, isso não tem nada a ver com o CLT. Isso tem a ver com você. Você está empreendendo uma mudança. Você está indo em direção a um risco. Mas aí a gente usou os termos CLT, que é o termo de você ser empregado e você ser empregador. Sim, mas o que eu tô falando é que no momento da mudança é um momento de coragem, por quê? Sim, mas é isso que a gente tá falando. É que é um outro viés. Porque qual foi o contexto? Então quer dizer que quem é CLT não é corajoso, quem é empreendedor particular, pessoal, não sei como que pode dizer, é corajoso. Aí eu falei, não, vamos usar o exemplo dentro de alguém que não tem perfil, acha que não tem que ter o próprio negócio, é muita dor de cabeça, você dorme e acorda pensando naquilo. Mas o meu ponto é o seguinte, o CLT, enquanto ele está CLT, enquanto ele está empregado... Ele é corajoso para mudar de emprego se ele não tiver bom. Escuta. O CLT... Essa discussão tá legal. Olha, eu tô tremendo. Eu tô gostando, hein, Leandro? Meu Deus! Tô cuspindo, falei. O que eu estou falando o CLT, enquanto ele está empregado, ele não está usando a coragem. Ponto. Vou sair, vou mudar, aí ele pega a coragem, tira da gaveta e fala, agora eu vou ter que exercer coragem. Ainda que seja funcionário de outro. Hã? Ainda que seja funcionário de outro. Não, a transição, ele não é funcionário de ninguém, concorda?
Não, a gente tá falando mudar de E ainda emprego. assim, o cara que é CLT e vai mudar de Entendo emprego, nada. o cara que é CLT vai mudar de emprego, ele é tão corajoso que ele só vai fazer isso porque ele se garante em seguro-desemprego, se garante em não sei o quê. Você tá afirmando e não sei isso. Que lá. Eu já fui CLT não, mas e era ele isso. ele não Era tá se isso. garantindo em nada, que ele tá mudando a mudança. Ó, pensa assim, ó. Então, Eu conheço uma pessoa que 20 anos de empresa, ela migrou para uma outra empresa. Cara, Certo. pro cara tomar uma decisão dessa, é muita coragem. Do tipo assim, eu tô indo para um lugar desconhecido, pensa que 20 anos Sim, eu tenho total concordo. segurança do ambiente que eu Concordo, estou, política da empresa. Concordo. Quais são. E foi quais muito são difícil, não foi pra ele? Foi muito difícil. Sabe por quê? Porque durante 20 anos ele não usou da coragem. Então você tá falando que E com um aí ano tem que trocar de emprego. Nossa, E aí, olha depois o de que 20 tá anos, falando, Renato. se a coragem tivesse sido desenvolvida, não teria sido tão difícil esse passo. Mas pode. É isso que eu tô o que pode ter acontecido é que ao longo de 19 anos, exemplo, tava ok, tava estável, tava É isso belezura. que eu tô falando. Enquanto tá instável, você não precisa de coragem. Ninguém precisa de coragem pra acordar às 8 e trabalhar e voltar. É isso que eu tô falando. Empreendedoristicamente falando, você não precisa de coragem pra trabalhar diariamente na mesma coisa enquanto o seu chefe tá trazendo trabalho pra você. Aí no dia que você decidiu, depois de 25, 10, 15 anos, decidiu mudar e trabalhar, aí você vai ter que tirar a coragem da gaveta e pôr pro Tá jogo. bom, a Carol deu um exemplo de 20 anos, mas se o cara perceber essa situação com 2 anos, também é traço de coragem. É lógico, Não é? ele tá Sim, saindo de um durante lugar. 2 anos ele Então nós ficou- conseguimos ver. Durante 2 Tá anos bom. ele ficou lá sem usar a coragem. No momento que ele foi sair, entrar na Não. transição, aí ele toma coragem. Ó, a gente não pode e ter um age. pensamento raso assim. Da profundidade aí, Ó, Renato. garoto. Ele pode ter entregado algo naquela empresa. Ele viu um gap dentro das habilidades que ele possui. Ele conseguiu entregar, sanou o problema, Certo. deixou a maquininha funcionando legal. Lá na "Poxa", empresa. lá na empresa falou, cara, posso ir pra outra. Sim. E Mas requer coragem. Porque você Sim, poderia eu não simplesmente... falei que não em nenhum momento. Eu não falei que não requer coragem. Não, sim. Eu só falei que é o seguinte, você concorda comigo que o cara, vamos pegar um exemplo bem, pra não pegar esses grandes empresários aí que você quiser. O cara que vende bala no farol, esse cara não tem que exercer muito mais coragem todo dia? Todos os dias Não na vida sei. dele? Não sei. Você não acha que esse cara, tipo assim, Não sei. ele pode sair amanhã, ele pode acordar amanhã e tá chovendo. E aí? Eu também, eu posso sair pra trabalhar, tá chovendo. Só que o seu trabalho continua lá normal e você vai ganhar no final do mês o seu Não dinheiro sei, normal. e se eu faltar por causa da chuva? Ah. Aí Mas fica a gente aí acabou fica de difícil, falar aí que fica o difícil. trampo CLT é uma segurança ilusória. Por isso que eu Sim. tô dizendo. Você tá Se o lá cara até tem você, essa é o co- momento se que o você cara tem serve. essa Quando você não consciência, servir mais, Vamos ferrou. supor que uma pessoa que tem essa consciência que o CLT é ilusório, a chuva é tanto pro CLT quanto pro outro. Você não sabe se amanhã você vai estar empregado também. Você vai chegar e falar, pô, ó, Isso aí. acabou. Sim, como é uma segurança ilusória, você não usa a coragem como você usaria num outro contexto, no contexto de empreender sozinho, de maneira autônoma. Você não usa a coragem da mesma maneira. Eu só fico com medo dessas afirmações. Por quê? Porque você está dizendo que todos os dias o empreendedor mata um leão. Sim, ele tem Ué, que entregar e não é? E o que você resultado. está dizendo ele... é que o CLT não mata um leão por dia. Não, ele mata um leão. Entendeu? Ele mata um leão. O Isso CLT, é arriscado. O CLT, ele mata um leão todos os dias. Ele mata um leão. E requer Só- coragem pra matar o leão. Não. Veja. O que você chama de... Fala pra mim, então, para um CLT. O cara que ele vai lá, ele acorda de manhã, ele entra na empresa, bate o ponto, entra na empresa, faz o trabalho dele, vai ali, toma um café, meio-dia ele para pra almoçar, 1h ele volta, às 5h da tardezinha ali, todo dia ele vai. Fala onde que ele usa a coragem dele Ou aí, por ele exemplo. vai apresentar um projeto, por exemplo. Ah, Ele vai assumir um projeto ah. que talvez ele não tenha total domínio sobre aquilo, ele vai Certo. precisar estudar, né? E vai chegar um momento que ele vai entregar o projeto. Certo. Não, mas é da mesma forma que eu dar o exemplo de um empreendedor que já tem uma cartela de clientes, ele só tem que entregar os produtos. Onde está a coragem do empreendedor? É a mesma questão. Aonde tá o Aonde risco, tá? então? Então eu vou mudar a pergunta. Onde tá o risco
do empreendedor e aonde está o risco do amigo. O cenário de CLT? risco é o mesmo para os dois, se você for ver. Instabilidade de mercado, porque o mercado vai ficar instável tanto para o empregador dele quanto para o cara que é empreendedor, ou não. Certo. Hã? Concordo. O mercado sim. Só que, por exemplo, quando o CLT, o chefe chegou. Ó, Renato, CLT, você tá despedido. O que acontece aí? E aí, Leandro, você não é CLT, tá despedido. O que acontece com o Leandro e o que acontece com o Renato? O Renato vai procurar emprego. Com fundo você vai de procurar- garantia e com seguro-desemprego. Mas isso, o fundo de garantia e o seguro-desemprego é uma coisa que, se o cara é organizado também do âmbito... Ele também pode Você também ter. pode ter. Tudo bem, não é esse o ponto. O meu ponto é o seguinte. Então fala o ponto. A postura de um e de outro, quando chega essa hora, ó, o cara chegou, abraço, Leandro, você é aqui PJ ou você é empreendedor, o que quer que seja, abraço, valeu, tchau, amanhã, acabou. Não é isso? O que agora... vamos pegar lá o exemplo da coragem de novo. Vou ter que tirar a coragem da gaveta rapidinho, certo? O Renato vai ter o que nesse momento? Você poderia repetir os exemplos de novo? Eu confesso que enquanto você falava... Você tava eu pensando no olhei argumento. pro ponto, não. Eu olhei para um ponto ali e expandiu a minha mente. Você poderia repetir? Se eu expandir a sua mente, então maravilha. Já fomos pro próximo passo. Bom, o lance é o seguinte. A gente não vai chegar numa conclusão nessa conversa de empreendedores e CLT. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte. Eu estou falando que você consegue perceber traços de coragem em qualquer um dos âmbitos. Sim. Porque o nosso papo estava levando de que nós estávamos separando corajosos empreendedores e covardes CLTs. Não. Lógico, Veja. o nosso papo estava indo para esse lado. Ok, mas eu não disse isso. O que eu disse é que um usa mais a coragem do que o outro. Ponto. Só foi isso que eu coloquei. Não, de discordo. maneira extensa e complexa. Um está mais exposto ao risco do que o outro. Só isso. Todo mundo tem vocação de ser empreendedor? Você tá perguntando pra mim? Perguntando para os dois. Para você, acho que Carol, e para você, Leandro. Todos têm vocação de ser empreendedores. Me cite um país assim, Um país? que tem mais empreendedores do que empregados. Porque é isso que a gente está incentivando. Porque eu convido as pessoas a serem corajosas. Não. O tema de hoje É não coragem. é empreender. Coragem, vamos começar a falar. O tema de hoje não é empreender ou ser CLT. O tema de hoje é coragem. É Isso. outro ponto. Gente, é coragem pra tomar decisão, é coragem pra abrir mão de algo, é no coragem risco. pra assumir risco, é coragem pra sair de um patamar de vida que você tá pra ir pra outro, é coragem pra casar, é coragem pra ter filho, é coragem pra... Eu acho que o âmbito de Isso coragem... isso é um bom lance. Você acha que, por exemplo, filho, você acha... O que foi? Você achou a água aí, ô Renatinho? Você quer água? Renatinho, Quer não, água? obrigado, eu tenho água aqui. O lance é o seguinte, por exemplo, você acha que todo mundo foi criado pra ter filho? Sim. Sim? Sim. Todo mundo foi criado pra empreender? Não. Deus não criou todo mundo pra empreender, pra Não. trabalhar e viver do suor do seu trabalho? Não. Não? Não. Então tá bom. O homem foi criado para o pecado? É a mesma coisa. Que Ser tem a pai, ver? ser mãe, ser... Não, agora empreender são âmbitos diferentes. Tá falando de vocação. Todo mundo nasceu para ser músico? Não. Não nasceu, cara. Essa é a pergunta. Pra Tô te ser respondendo. músico? Não, pra ser Não. músico Então, mas não. aí nesse contexto você falou, o Senhor disse que a gente teria, teria o trabalho como reflexo do suor do teu rosto. Depois o pecado, o suor. Então- Mas todo mundo antes do suor do rosto foi criado pra trabalhar e pra empreender ali, cultivar e tal. Mas o fato... então, mas aí é um cenário impossível, o pecado entrou. É, Aí o quê? tem a burguesia e o proletariado. Aí a Mas vamos pra burguesia outro ponto fede. então, ó. Coragem... Aí você tá falando antes, a gente nem estaria. Tava todo mundo pelado vivendo no Ô, mato. garotinho! Bendito! Próximo tópico. Ó, coragem pra ter filho. Você acha que é preciso coragem pra ter filho? Mas muita. Mas muita. Ó, pra casar já é uma coragem. Casamento já é uma coisa. Você é Mas Mas corajoso. é pelo desconhecido, né? Então, é tudo pelo tudo é isso, desconhecido. tudo é isso. É o desconhecido do conforto. Existe o conforto e existe a outra coisa. Toda vez que você vai sair do conforto que você tá pra ir pra outra coisa... Te gera medo, É isso aí, você precisa de ter coragem. E aí, aonde que você vai buscar insumos pra ter coragem? Porque, por exemplo, pra casar, eu
eu não precisei de ter muita coragem pra casar. Porque quando eu olhei pros meus pais, eu falei, pô, da hora, é isso que eu quero. Não, mentira. Não foi por isso. Por quê? Porque você encontrou Oh, meu a Deus. Bárbara. E aí, você falou, mano, eu não consigo melhor que isso. Ela é perfeita pra mim. Não Ela é consigo melhor que isso. Olha aí, ó. Olha o que ela falou. Não da foi minha essa frase. esposa. Não foi nesse sentido, Bá. Renato, Não, peraí, Foi Leandro. tipo assim, Ó, é a mesma coisa eu falo pro Renato. Devido às palavras... Vou me retirar. Não, ó, devido às palavras colocadas aqui, a Carol vai refazer eu vou a frase. refazer. Perdão, Não era não esse volto. sentido. Não, peça perdão. Perdão pra Bárbara. Mas o Ó, que eu tô bom querendo tema, hein? dizer Perdão. Então eu volto. é Perdão. a mesma questão que eu falo do Renato em relação a Paty. Ah, O fato de vocês terem conseguido casar com Do jeito que com foi? as respectivas esposas, Sim. já é um milagre do Senhor grandioso. Não, ali então eu- não é coragem, é tipo assim, Senhor, Coragem. o Senhor deu muito além do que eu É podia pensar ou coragem. imaginar, É entendeu? coragem, Não é Carol. coragem. Coragem teve o Eliek, porque... Nem vou falar disso. Coragem, porque pra você orar mais que... Eu, por exemplo, eu tive que... É o reflexo de alguém que ora muito, exato. que ora pouco. Aí, pronto. Acabou. Entendeu? Meu caso é o mesmo. É o mesmo. É Orei verdade. muito. Orei. Você precisa Olha de minha coragem. esposa, ela orou menos. Orou menos, cara, acabou. Entendeu? Simples assim, Tá cara. vendo? Você orou muito também, Carol. Ele Ah, orou... não, mas é verdade. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem que tinham medo de ter filho. Mas aí você via o contexto da vida da pessoa e a pessoa tinha medo por quê? Porque ela teve uma relação com pai, com mãe e tal, muito complexa, muito complicada. E não tinha uma boa referência. E não tinha um bom insumo de encorajamento. E aí um dia eu cheguei pra essa pessoa Mas e você vê, falei é o assim... trauma que faz isso, né, cara? Ah, sim, Pô. é o machucado. Aí eu cheguei e falei assim, seguinte, você não é o seu pai. Então você não precisa ter esse medo, porque assim, o seu filho, sua filha, já não vai ter a vida que você tem, porque você já tem outra realidade. Sim. Tanto financeira, espiritual, emocional, não precisa disso. Pô, o cara teve filho depois. E tal. tipo assim, o fato de você ter vivido faz com que você mais ainda não seja como eles foram. Então Exato. vai ser ainda melhor, né? Vai É que nem, quebrar por um exemplo, círculo. O que eu falo do insumo de coragem. As coisas que nos geram coragem. Que nem no caso do cara da montanha lá que a gente falou do documentário. Qual foi? Ele conhecer a montanha, ele treinar muito, ele ter força nos braços, ele ter disposição, tudo. São os elementos de encorajamento. Por exemplo, filho. Aí você chega pra pessoa que tem um filho e você fala pra ela, que nem eu tenho 3, e fala que quero ter 4. Aí ela fala, nossa, que coragem. Aí eu sempre brinco com as pessoas quando falam isso, eu falo assim, e a outra, então quem não tem é o quê? Sim. Se eu que pra ter 4 eu sou corajoso, você que tem um só é o quê? Covarde? Não sei, tô perguntando. É uma Porque o ponto é o pergunta? seguinte, É. porque o ponto é o seguinte, Responde, Renato. o cara, o insumo de coragem, já que pra ter 4 filhos você precisa de coragem, o cara ele se baseia em que pra ter coragem, por exemplo, de ter 4 filhos? Na planilha ou no que a Bíblia diz? É um papo difícil. Lógico, você sempre que esse negócio de papo difícil não quer entrar no vespeiro, Ele tá em cima do... Não, vamos acabar a posso te dar- gravação. posso te dar um toco exemplo? aqui Posso te dar um exemplo? Acabou e... Posso dar um exemplo aqui? Por exemplo, então a gente tá falando que Jacó foi corajoso. Por quê? Jacó teve 13 filhos, Certo. Por quê? né? Ele teve? Corajoso. Por que ele teve 13 Abraão filhos? foi covarde? Por quê? Não, Não sei. a gente tá delimitando a coragem em ter filhos Ai, e não ter gente, filhos. chato. Não, Então... não é chato. É porque ela tá pegando nela, Renato. Não, Será, não tô pegando Leandro? nada Será? aqui. Não, pô, porque a gente tá falando que pessoas que têm mais filhos são corajosas, que é o argumento. Não, são o que as pessoas falam, não sou eu que Entendeu? tô Ó, dizendo. se for pegar... Tá falando comigo? Pode ser que sim. Ó, não, no sentido de... Do quê? Cara, o mundo é mau. E daí? Falou um negócio muito quinta série. Não, mas fala aí. Não vou falar isso. Não, mas o fato de hoje... Na verdade, a nossa vontade era ter um filho. O segundo filho veio porque o Senhor é bom conosco e ele, né, e ele nos Certo. presenteou. E hoje a gente entende que a nossa família é completa e linda e feliz com nós 4. Sim. Certo. Só que eu não vou mentir que o fato de ter mais filhos é no contexto de, é caro ter filho, é medo, o mundo é mau, a proteção e o cuidado. É isso.
Então você tá querendo me dizer... Tô respondendo a sua pergunta. Tá respondendo, E cara. pode ser que sim, as pessoas que hoje tenham medo de ter filhos, que não tenha coragem de ter filhos, 4, 5, sei lá, é falta de De o quê? de coragem. De coragem de entender que se vir mais, o Senhor vai Sim. prover, não vai faltar, o Senhor vai livrar do mal, o Senhor vai dar capacidade emocional e psicológica para Existe. ter. Quando você vê, porque- é muito elemento que a gente pode até criar outros temas aqui, mas o senso do que é suficiente. Sim. Porque Como a gente- assim? Porque você fala, poxa, não tem estrutura, é caro. É caro. Eu concordo com você. Às vezes um dos argumentos é esse. É. Certo. Dela, às vezes meu também. Aham. Mas a questão é, caro em relação a quê? Em relação a quê? Você tá entendendo? Sim. Porque às vezes você tem um pouco, mas você pode ter muitos filhos. Sim. Sim. Meu avô teve 23. Aí nós estamos... E aí, Subindo Leandro? a- Ele é mais corajoso que você, já me garotinho? espanta se eu vou Ele lutar na é galinha. mais corajoso que você, garotinho? Não, o seu vô, me espanta Ele ele, é o- não estar na galeria dos heróis da fé. Porque vocês concordam então comigo que é o seguinte, porque baseado nisso que a Carol falou. Então nós estamos afirmando que os crentes, porque aqui o papo é com crente, que os crentes que, por exemplo, têm esses medos, então eles têm falta de fé. Maybe. Maybe boy. Maybe boy. Maybe. Ó, você não fazia parte Mano, do propósito. Você não viu a cara que ela fez. Eu não sei porque que eu não cortei pro rosto dela na hora. Que aqui é espontaneidade, filho. Não é nada combinado. Porque no fim, eu acho que o grande lance pro nosso episódio, quando eu falo do insumo de coragem, que todo mundo... Porque assim, ó, eu tô falando aqui, logicamente, que a gente... Eu, particularmente, às vezes levo a conversa pra um lado que é pra gente pra conversa ficar quente e tudo mais. Eu não sou a pessoa corajosa. Eu realmente não sou. Covarde. Não, calma. pô. Hã? Não. Ele tá lá em cima, daqui a pouco ele se humilha com... aí quer virar com- o crente. Não. virar Ó, não, o que eu Com falo... pano Não, de saco. não, escuta aqui, ó. Escuta aqui, ó. É Escuta aqui, cinza? ó. Ele vai falar sério. Não, é verdade. Ele vai Vamos lá, falar vai. sério, Renato. Não, eu tô falando sério. Eu tenho muitas posturas de uma pessoa que tem coragem. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Então, por exemplo, o fato de eu ter muitos filhos e querer ter mais filhos, o fato de, por exemplo, ter encarado a compra de uma casa que não era possível e ter feito coisas que não eram possíveis aos meus olhos, o lance de eu sair do meu trabalho CLT e me tornar uma pessoa autônoma, todas as coisas que eu fui fazendo, quem olha de fora fala assim, pô, o cara teve coragem. Mas, particularmente falando, pra mim é muito difícil. Porque eu não... Esse lance... Um exemplo bom, por exemplo. Calma, ela despertou é a hora aqui, é dela a hora do tomar o remédio. remédio É o dela. remédio dela, gente, desculpa. Por exemplo, todo mundo sabe que eu faço jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E, tipo assim, ó, um dos meus maiores temores no jiu-jitsu, por exemplo... É apanhar. eu não compito, por exemplo. É muito difícil eu competir. Por quê? Por medo. Medo por do medo. quê? Medo de perder? Não, de decepcionar. E isso é que eu acho que é um negócio interessante da nossa vida, da gente perceber. Por isso que eu falo dos fundamentos de encorajamento. É que na minha vida, um dos traços mais difíceis da minha caminhada é o medo de decepcionar as pessoas. Aham. Entendeu? Seja aquelas pessoas que andam comigo, que estão perto, ou que são responsáveis por mim. Isso é um Então, medo por exemplo, muito nobre. eu sempre tive medo de decepcionar meus pais. Eu sempre tive medo de decepcionar o meu professor de jiu-jitsu. E por isso, eu não encarei muitas coisas na vida. Então, isso é um medo muito nobre. Não, só que olha só. Quando eu casei, eu me deparei com uma pessoa que, de uma maneira muito simples, ela sempre demonstrou que acreditava em mim. E isso, os grandes passos da minha vida foi com ela. Porque ela soube, de alguma maneira, me mostrar que ela acreditava em mim, apesar de eu não acreditar. Então, por exemplo, que nem vocês sabem mesmo que já falou disso. O podcast é uma coisa que não seria feito sem vocês. Mas não, aí não é por causa de mim. Porque eu acredito mais em vocês do que em mim. Porque por conteúdo, muito provavelmente, se eu abrisse aqui o microfone e tal e começasse a gravar e falar sozinho, eu teria conteúdo. Não. Só que, tipo assim, ó, eu não acredito
em mim ao ponto de dar um passo de coragem nesse sentido. Por que eu tô falando isso? Porque a grande questão pra gente é, por exemplo, identificar qual é o nosso medo e saber como desenvolver armas para lutar contra esse medo. Então eu também tinha medo de ter filhos. Eu sei que filho é caro. Pô, eu sei mais do que ninguém que filho é caro. Só Sim. que aí entra essas questões, tá? Ele é caro em relação ao quê? Isso. Ou quem é que sustenta a minha vida? Então por que eu não vou dar os outros passos? Ou mesmo, sair do CLT é difícil, sim, mas o que vai me dar essas garantias? Por isso que eu peguei lá o exemplo de Josué. Em Deuteronômio lá depois fala assim, ó, que ele deve ter coragem para obedecer aquilo que Moisés ensinou. Então, único suporte, fundamento de coragem para ele, único não, né? Um dos suportes de encorajamento para ele é ele obedecer a algo que já tinha sido apontado para ele. E eu acho que nós, cristãos, os crentes, em muitos aspectos, às vezes a gente não dá passos ministerialmente, familiarmente, financeiramente, porque a gente tem mais fé na planilha, no mercado, no Brasil, na economia, do que de fato no Deus que a gente serve e no que ele diz. Então, mas aí não é o ponto que... É o lance de fé. O ponto que você falou, né? Sobre o fracassar e o quanto que as pessoas esperavam na sua cabeça e às vezes na nossa cabeça. Sim. E é na nossa cabeça. Sim, sim. E aí põe sessão de psicologia aí, por favor. Sessão de psicologia? É. Tem música? Não, tô zoando. Agora, não, é papo sério. É uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? E isso talvez seja um indício de que a gente se acha muito na fila do pão. E eu tô falando da gente porque... Um exemplo, tá? Quando a gente vai fazer alguma apresentação, que a gente vai falar em público... Sim. E que a gente tem uma preocupação demasiada sobre o que o outro vai pensar, né? Por que isso acontece? Porque você acha que o cara vai dormir pensando no que você apresentou ali. Você se acha mais importante do que você de fato é, né? E você não é tudo isso. E o fato de você fracassar e de as pessoas verem que você fracassou é mais uma pira sua... Do tipo assim, cara, eu tô fracassando, o que minha mãe e meu pai não vai pensar? Do que necessariamente das pessoas. Porque as pessoas vão continuar seguindo a vida delas, as pessoas vão continuar acreditando em você e talvez até entendendo que você é um ser humano real, que o fracasso faz parte da vida. E, né, claro que a gente não trabalha para fracassar, a gente trabalha para conquistar coisas e tal. Mas ter sucesso. Mas o fracasso ele pode acontecer. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é mais um trabalhar em nós da gente sair do centro da atenção, sabe? Sim. Então, quando a gente talvez sair do centro achar que a gente está no centro da atenção das pessoas, talvez a gente encare mais desafios, talvez a gente se coloque mais para fazer as coisas. É o lance que eu tava falando Tenha da mais fé, coragem, porque né? a fé nada mais é do que você colocar Deus nesse centro aí. Sim, entendeu? é ele, né? É, porque no fim é ele. Sim. Ele é a base para eu tomar qualquer direcionamento, para eu tomar qualquer postura. Por isso que eu falo do lance do insumo da nossa coragem. Por exemplo, eu tenho certeza, biblicamente falando, que em todos os lugares que eu estou, foi Deus que quis que eu estivesse lá. Mas aí então você tocou no ponto eu aí. dou os passos que eu tenho que dar. Por quê? Porque onde eu estou, foi Deus que me colocou. Então, por exemplo, hoje eu sou o líder da minha casa. E lá, eu sempre falo para minha esposa, converso com o pessoal da igreja, falo assim, ó, todos os lugares onde eu estou, tá sempre aberto para Deus colocar outra pessoa. Ah, mas aí na sua casa, é só eu morrer. O único jeito de eu sair da minha casa, da vida da minha esposa, no dia que Deus fala assim, ó, o Leandro não serve mais, é só eu morrer. Sim. Mas o ponto é o seguinte, enquanto isso, eu sou o dono daquela cadeira. Então eu vou agir de acordo com o que a Bíblia diz e de acordo com o que eu achar conivente em segundo lugar. Na minha igreja é a mesma coisa. No posto que eu tô, foi Deus que me colocou. Então eu vou agir de maneira corajosa. Sabendo que tem coisa que muito provavelmente vai dar errado. E o que você faz? Pede perdão, volta e pum, e deu e se exercita naquilo, né, até cara? o momento que, não serve mais. Essa semana a gente viu um grande pastor aí que pediu desculpa, tal, perdão, não sei o quê, porque teve uma postura equivocada na posição que estava. Então Deus falou assim, agora, amigão. Saia daí. Agora já era. Agora acabou. Se conserte, se instrua, né? Porque se a gente mantiver essa cabeça, e no caso desse pastor foi um exemplo pra mim, realmente me fez refletir muito essa semana sobre isso, de que é isso aí, tipo assim, se eu tenho certeza de que onde estou foi Deus que me colocou e eu tenho que agir de acordo, se der errado é porque o erro foi meu
E Deus, ele vai manter as coisas e vai fazer recomeçar e tudo mais. Mas eu tenho que agir com coragem, apesar dos medos. Apesar dos medos. E aí o papo do crente, que aqui é papo pra crente, né? Falamos diretamente para este público, na verdade? Sim. Confia ao Senhor as tuas obras e todos os teus planos serão estabelecidos. Acabou, cara. Então você precisa colocar o Senhor no centro. Pode ser que você tenha um medo de fazer determinadas coisas, sim, mas ele vai estar com você, como a gente falou aqui no começo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque ele está com você. Tudo isso que o Leandro falou aqui, tudo isso que aconteceu na vida da Carol, na minha vida, se não fosse o Senhor em nossas vidas, cara, nada disso teria acontecido. E aí, né? eu acho que o divisor de águas é isso que o Leandro falou. Se estivermos no Senhor, com as coisas sendo conduzidas conforme a vontade dele, as instruções, se der errado, você não vai pensar, pô, isso aconteceu porque eu fui infiel à minha sociedade, Sim. ou eu fui negligente, ou eu fui fraudador, ou eu fiz coisas que desagradavam ao Senhor e a consequência do mundo é dar errado, porque isso é natural acontecer. Agora, você está caminhando conforme a vontade do Senhor, o Senhor está ali, naquele negócio, naquele propósito, e se ainda assim der errado, o Senhor está contigo. Isso é suficiente. Aleluia. Até porque tudo que a gente está falando aqui de empreendedorismo, de salário, de CLT, é tudo aqui, gente. É Glória. tudo mundo. Até porque é o mundano. seguinte, quando dá errado nessas circunstâncias em que você agiu com coragem, baseado naquilo que você conhece, que a palavra nos diz, baseado na fé, quando der errado, o que você vai fazer? Você vai avaliar os erros, Sim. o que você fez para que desse errado, vai se corrigir e vai para a próxima. Isso aí. E na próxima, José é esse exemplo. Sim. José tá lá com os irmãos, sonha bonito e tal, coisa errada. Você vê ali uma postura nele um pouquinho arrogante. Pouca coisa. Talvez Pouca eu coisa. fizesse a mesma coisa. Enfiasse dentro. Aí os irmãos jogam, o Juvenil. nego não. Aí ele vai, Potifar, pá. Alguma coisa. Logicamente que, né, ele tinha uma certa beleza, não sei, a mulher de Potifar também era uma sem vergonha, uma lasa, mas dá errado de novo, o cara vai preso. Aí o cara vai. Você tá entendendo? Tipo assim, quantas vezes deu errado, mas você vê que em todo momento o cara Você tava lá, né? Ele tava lá. Em todo momento ele tava. Então o problema tava nele, né? E ele recomeça e o Senhor vai aprimorando, até que ele chega, bom, agora você vai. E por fim, o que é mais lindo da história de José, se você for ver, é que quando o povo vai entrar na Terra Prometida, quando o povo vai sair do Egito pra ir pra Terra Prometida, os caras ainda falam, pega os ossos de José. Ele deu orientação. Porque ele deixou orientação, porque eu vou pra Terra... Mano, eu vou Propósito. pra Terra Prometida pra além da minha existência Sim. terrena, que é o nosso caso. Esse estava ligado na eternidade, de fato, né, cara? Exatamente. Entendeu? Então esse é o ponto. Por isso. Tenha coragem. Então, Vamos aí a combinar música, aqui, então, a 4 música. filhos cada um? Não. Em casa, Essa era a meta. a coragem foi Essa tão... era a meta. Pô. Eu nunca dei essa meta. Você Pô. sim, Não, eu nunca dei. eu sempre quis ter 5, 4, 5, sempre. O que mudou, Renato? Não, depois do Não, programa, mudou. a Paty... Planilha. A Paty vai aparecer Não é planilha, grávida logo não é mais. planilha. Planilha, o Renato senta, a gente ajoelha sabe. em frente à planilha. Faz o olhinho. 2 anos atrás, a gente sabe que existiam algumas questões de saúde também. Então, é por isso também que a gente acabou Sim, optando sim. por ter 2 só. Mas o objetivo principal era ter 5 filhos, inclusive ia ter 1 de adoção. Olha aí. Dá pra ter. Dá pra ter um tema. Adoção. Tema, Não, adoção. Mas adoção adoção, de você... pet. Não, tô brincando. Adoção não vai influenciar em nada, a não ser a saúde mental. Então, tem Mais outros filhos é a fatores. saúde Tem outros mental. fatores. Tem outros Quanto mais fatores. filhos é a saúde mental. Sim. Vou indicar a música aqui, pessoal. Quem Música, não conhece, música. Marcos Almeida, Ser Valente. Vamos cantar, Renato, pra finalizar? Desaprendi a ouvir o som da sua boca eterno. Ele só não quis entrar porque ele não conhece.